Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians abriu mão da possibilidade de ir para a Sul-Americana. Pode até acontecer, mas abriu mão. Relacionou apenas reservas e garotos contra o Liverpool do Uruguai. Vamos contar essa história? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, aquela dica para você acessar a sportsbet.io, a minha casa de apostas, e fazer a sua aposta em jogos dessa quarta-feira, Libertadores e Sul-Americana. Vamos lá? Flamengo e Alcas do México, se liga nas odds. Flamengo pagando muito pouco, né? O amplo favorito, e o Alcas quase 20 vezes para cada real que você apostar. Nesse caso eu ia no resultado exato, né? Acho mais garantido. Vamos para também Libertadores, né? Internacional e Independiente de Medellín, o Inter precisa vencer o jogo. Eu iria de empate, viu? Porque aí dá uma embolada, elimina o Inter da competição e o Independiente é o melhor time do grupo. Daqui a pouco pode complicar para o Inter no Beira-Rio. Corinthians e Liverpool, né? O Corinthians mesmo com reserva, com garoto e tudo mais, é o favorito. Mas daqui a pouco, se você quiser ir na zebra, né? Já que o Corinthians meio que abriu mão desse jogo, tá valendo. Olha quanto tá pagando o Liverpool. E pra gente fechar, a Sul-Americana, Bragantino e o glorioso Taquari Assunção pagando 26 a odds. Será que dá uma zebra nesse jogo? Quem sabe botar uns R$5, vai que você fatura aí e tudo mais. São as odds desses jogos e de outros tantos que tem lá na sportsbet.io para você conferir. Link na descrição ou é só digitar no seu navegador, sportsbet.io, aqui da Mais Green. Bora, vem pra IO. Eu lembro bem quando o Luxemburgo disse na eliminação na Libertadores, naquela pancada que tomou do Del Valle, dizendo o seguinte, para todos que quisessem ouvir, o Corinthians não tem elenco para disputar 3 competições. Só que o Corinthians está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, vai encarar o América Mineiro, pode até chegar numa semifinal, por que não? Está disputando o Brasileiro e precisa melhorar a sua vida no Brasileiro e estava na Libertadores. Só que o empatezinho contra o Liverpool do Uruguai, no jogo que vai acontecer nesta quarta-feira na Neoquímica Arena, garante o Corinthians na disputa de um play-off para que o Timão possa chegar nas oitavas da Sul-Americana e encontrar outras equipes que lá estão disputando a fase de grupos e que também estão buscando chegar nas oitavas de forma direta. E aí vão receber essas equipes que ficaram em terceiro nos seus grupos na Libertadores. O Corinthians precisa ficar à frente do Liverpool, por exemplo. Já que ele está eliminado, ele precisa chegar à frente do Liverpool. E com isso, disputar a Sul-Americana. Por que tem que disputar a Sul-Americana? Eu sei que para muitos torcedores, e eu ouvi isso realmente, não, Sul-Americana não interessa, a gente queria a Libertadores, Sul-Americana é a Série B da Libertadores. É uma competição continental que também dá prestígio, que você tem mais jogos, portanto, mais patrocínio, mais gente no estádio, você tem a possibilidade de angariar valores com renda, bilheteria, patrocinadores, como eu disse, e premiação, inclusive, né? A cada fase que você vai passando, você vai ganhando um dinheiro e se você chegar no final, é mais um título conquistado. E é um título que o Corinthians não tem. Ah, mas esse título a gente não quer porque a gente tem a Libertadores. Título é título. E um título e uma conquista pode melhorar, inclusive, a autoestima do torcedor, do clube, viver uma nova fase, sei lá, essa gestão mesmo. Está terminando a gestão sem um único título conquistado, nem paulista, quem sabe uma Sul-Americana. Então dizer que a Sul-Americana não é legal... Pois bem, nos relacionados a gente já tem o indicativo de que... Eu não estou dizendo que o Corinthians vai entrar para perder o jogo, que não vai entrar para ganhar. Pode até ser mais fácil, inclusive, porque os moleques que vão entrar em campo vão entrar com a faca nos dentes querendo mostrar serviço. Isso muitas vezes acontece. Agora, não é a tendência, né? Mesmo que o Liverpool seja o pior adversário do grupo, o pior time do grupo, ele venceu o Del Valle, por exemplo. Então, assim, isso pode acontecer. E aí você vai promover testes e tudo mais, mas é fato que o Luxemburgo abriu mão da Sul-Americana. Se vencer, melhor. Se não vencer, beleza, tá tudo certo, porque descaracterizou muito o time. Para vocês terem uma ideia, eu vou botar na tela aí a lista de relacionados do Corinthians para esse jogo. Goleiros, não tem o Cássio. Carlos Miguel, que deve ser o titular, Cauê e Matheus Donelli. Os 3 goleiros relacionados para o jogo. Laterais, não tem o Fagner, não tem o Matheus Bidu. Fábio Santos, Léo Maná, Rafael Ramos, que estava arquivado, e Vitor Mer. O Rafael Ramos já tinha sido relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro.
Laterais, o Vitor Mera é uma novidade. Zagueiros, Gil e Bruno Mendes, por exemplo, não estão aí. O Bruno Mendes poderia estar na lista de laterais ou de zagueiros, ele não está relacionado. Caetano, João Pedro, Murilo e Renato. O Renato foi uma novidade nos últimos jogos. O Murilo está voltando aí de uma condição de inflamação de garganta e tudo mais, e o João Pedro uma novidade. Meio-campistas. Aí você vai ver que não tem alguns jogadores, né? Mas tem Breno Bidon, Fausto Vera voltando, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matheus Araújo, Pedrinho e Rian. Que doideira, hein? Só o Giuliano aí de mais experiente, porque até o Fausto Vera é moleque, apesar de ser um titular do time. Atacantes, o Adson, o Felipe Augusto, o Giovani, o Kaique, o Pedro e o Wesley. Sem Roger Guedes, sem Yuri Alberto. Deixa eu ver se mais algum. Bom, e aí os outros machucados, né? Porque aí a gente tem uma lista aqui dos jogadores que estão lesionados, né? O Barleta tá com trauma no joelho, o Cantillo já tá em vias de voltar, mas a gente sabe que não faz mais parte dos planos. O Renato Augusto, o departamento médico vai esperar bastante com ele agora. E o Romero, apesar de não estar mais nos planos também tem uma tendinite no joelho direito. Então, são desfalques aí por lesão, nem estariam relacionados. Agora, dos jogadores que poderiam estar, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Roger Guedes, Yuri Alberto, esses aí não estão. Não estão. O próprio Juan, né? O próprio Juan, que vinha sendo titular e tudo mais, também não está relacionado. Esses são os jogadores relacionados para o jogo contra o Liverpool. A gente pode até imaginar aqui uma escalação, projetar uma escalação com o Carlos Miguel, o Rafael Ramos na direita, o Fábio Santos na esquerda, dupla de zaga com o Murilo e o Renato, talvez. No meio de campo, acho que o Fausto Vera ali abrindo o meio de campo. Aí você tem o Matheus Araújo e o Giuliano, dá para fazer dessa forma, ou o Giuliano e o Adson, com o Pedro, Wesley e o Giovani, por exemplo, ou o Felipe Augusto ali na frente. É uma formação que pode ser a do Corinthians contra o Liverpool. Me parece muito claro, como eu disse, que o Corinthians vai fazer alguns testes, vai descansar os titulares, priorizando o Campeonato Brasileiro, porque precisa pontuar e precisa sair da situação onde está, e da mesma forma ignorar o que está acontecendo. Mesmo que o Corinthians seja eliminado, isso não vai ser uma questão. Agora, o que será uma questão nesse jogo serão os protestos que a torcida organizada está prometendo contra a diretoria, especialmente contra Alessandro Nunes, gerente executivo de futebol. Muito por conta da venda relacionada ao nome do Pedro, por 9 milhões de euros envolvidos aí em 50% do passe do jogador para o Zenit da Rússia. Mas vale lembrar que, apesar do gerente ser o executivo, no caso o Alessandro Nunes, ninguém faz essa negociação sem o aval do presidente do clube. Então resta saber se a organizada, se a torcida vai poupar o presidente ou vai direcionar apenas para o Alessandro. Como foi lá atrás com o Roberto de Andrade e ele caiu. Talvez agora o Alessandro caia, faltando 6 meses para terminar o mandato, 6 meses para terminar a gestão. Acho que não vai surtir nenhum efeito prático. Como não achei que com a saída do Roberto isso aconteceria, e não estou em defesa do Roberto, muito pelo contrário, não tenho nenhuma relação com ele, zero, como não tenho com nenhum dirigente, mas no caso não vejo sentido, ainda mais agora terminando a gestão. Agora, que o trabalho deles é fraco, evidentemente, mas o do Ilho é que ele não pode ser responsabilizado, né? Porque o presidente não cai, o presidente ele só é derrubado pelo voto, ele não, né? O seu grupo político. E a gente sabe que no fim do ano tem uma eleição que tem muita coisa para acontecer. Mas isso é papo para outro vídeo. O fato é que o Corinthians relacionou apenas reservas e garotos para esse jogo contra o Liverpool, para simplesmente andar para essa partida. Pelo menos é a sensação que eu fiquei. Não sei vocês. Podem comentar à vontade aqui, inscreva-se no canal, deixe teu like aqui no vídeo. Eu volto na próxima. Tchau!